Um estudo realizado recentemente pela Universidade Federal de Goiás preocupou-se em analisar a taxa de transmissão do coronavírus entre crianças e adolescentes. A pesquisa foi publicada numa das revistas científicas mais prestigiadas do mundo. E para falar sobre os resultados e como isso pode ser aplicado em políticas públicas, o AdoFG Científica desta semana fala com o professor da UFG, pediatra e um dos responsáveis pela pesquisa, Paulo Sucassas. Confira. Eu sou Paulo Sucassas, sou professor do Departamento de Pediatria da UFG. E aí esse estudo iniciou na fase crítica da pandemia, no ano 2020, quando a Faculdade de Enfermagem, liderada pela professora Classi Rosso e pelo professor Rafael Guimarães, resolveram investigar como estava a prevalência, a infecção pelo Covid em adultos. E foi priorizado, então, nessa fase, os adultos que eram trabalhadores da saúde ou trabalhadores da segurança. E nesse início, a demanda foi muito grande, vários adultos procuraram e se percebeu a demanda dos próprios pais preocupados com a situação dos filhos, uma vez que muitos testaram positivo. Então, nesse contexto, o Departamento de Pediatria foi contactado e nós somos liderados pela professora Eliane Terezinha, pelo professor Solomar Martins, e nós desenhamos, então, dentro desse projeto Tenda, o projeto Tendinha, que era para atendimento de crianças e adolescentes de 5 a 19 anos de idade. Então, a gente buscou, inicialmente, todos os pais ou responsáveis que eram positivos para a Covid. Chegaram a quase 1.000, mais de 800 adultos positivos. A gente fez o contato com todos que tinham crianças e a gente teve a possibilidade, então, de investigar 267 crianças e adolescentes. Aí fizemos uma força-tarefa de todo o departamento de pediatria, foram vários professores envolvidos e fizemos a entrevista e o exame, a avaliação clínica detalhada de todos esses pacientes. Então teve uma parte clínica, o estado de saúde, sinais e sintomas e também a avaliação em relação ao exame do PCR, que foi coletado. Praticamente todos nós já fizemos, o swab de nasofaringe e de orofaringe. E um fato que nos surpreendeu bastante foi que a gente teve uma taxa de 25% de crianças infectadas. E nessa fase não havia nenhum acesso escolar, as crianças estavam praticamente dentro de casa, então elas contraíram desses adultos infectados. Os sintomas principais foram sintomas respiratórios altos, congestão nasal, tosse. E o que chamou bastante atenção é que a anosmia, ela aconteceu em quase 50%, em cerca de 48% das crianças. E essa anosmia, ou seja, a alteração do olfato, ele foi um marcador bem forte para nós do ponto de vista de sinais e sintomas. E dessas crianças, nenhuma criança foi internada, as crianças tiveram uma evolução bastante favorável. A gente continuou acompanhando, fizemos um retorno telefônico com 7 dias e um segundo retorno com 14 dias. Comprovou que a criança ela é vulnerável, ela se infecta pelo coronavírus, ela contrai do adulto, muito mais do que ela transmite. Existe um potencial de gravidade na criança, com aquelas síndromes inflamatórias sistêmicas, são algumas situações graves que tem no estado de Goiás, tem estudos em andamento. A gente não teve nenhum caso grave, mas existe um potencial de gravidade, então a gente se preocupa nesse sentido. E também um alerta que as crianças também deverão receber a imunização. Saiu hoje uma notícia que eles já estão para liberar a vacina da Pfizer em crianças abaixo dos 12 anos nos Estados Unidos. Acredito que brevemente a gente deverá ampliar essa cobertura para abaixo dos 12 anos. A gente não tinha nenhum estudo em andamento assim desse mapeamento mais amplo em relação a crianças que tinham contato real com o coronavírus em casa, e isso teve um delineamento um pouco mais claro. A gente conseguiu também fazer a avaliação da carga viral. E a gente observou que mais da metade das crianças tem uma carga viral muito baixa. Isso está, vamos dizer, em consonância, está junto com outros pesquisadores também que têm demonstrado que quando a criança é o caso índice, o índice de transmissão é muito menor do que muitos outros vírus respiratórios. Isso também nos dá um certo conforto no sentido de que a criança
não é um carreador tão forte. Do ponto de vista pediátrico é muito bom, porque a gente tem então essa taxa muitas vezes menor da criança como o foco inicial de transmissão do coronavírus. Essa pesquisa pode ajudar a subsidiar, né, o suporte para o retorno às aulas, né, no sentido de demonstrar o índice de transmissão, essa relativa segurança que as crianças têm, mas isso não significa que a criança vai deixar de utilizar as medidas de proteção. Então, esse estudo pode colaborar para que a gente tenha um retorno às aulas, mas com a devida segurança e seguindo as recomendações necessárias. Pô, essa revista é uma revista muito forte, né? Eu diria que igual a Rebeca ganhou a medalha de ouro e prata, a gente chegou mais ou menos nesse patamar, assim. Que diria assim, do ponto de vista da CAPES, que é uma agência de fomento muito forte, né? Que tem as diretrizes para pesquisa no Brasil inteiro, ela classifica a revista hoje na classificação nova como Qualis A1, seria assim, o maior extrato, a revista na classificação mais forte, como se fosse uma medalha de ouro. Então acho que foi uma conquista muito grande para o departamento, foi um estímulo, né? Para que o departamento possa seguir nesse tripé que a gente tem, que é de assistência, de ensino, mas também a pediatria da UFG tem uma atuação muito forte na pesquisa.